bem-vindos novamente, pois aqui estamos, Round 2, Fight, segunda volta aqui do nosso programa de hoje, ainda quarta-feira, 29 de setembro, ainda nas festas de São Miguel, Gabriel e Rafael, e pois como prometido aqui estamos de volta, né? Vamos voltar já para a segunda parte, pois se você pulou direto aqui nesse programa número 82, pois saiba que essa é a segunda parte de dois programas, né? O programa 081, pois aí estivemos iniciando falando sobre as partes da Santa Missa. Essa é a segunda parte. Se você não pegou a primeira parte, pois volta lá atrás para você entender porque a gente vai partir direto da homilia. Então, sem mais nuances, Padre, quer comentar alguma coisa? Simplesmente dar uma boa tarde agora, depois do nosso almoço e da foi nossa bom correria, dia, né? Sim. Então, dizer que estamos aqui mais uma vez com vocês e como compromisso, antes de eu sair correndo para Joinville e do Padre Felipe sair nas suas missões, uma segunda parte com vocês no podcast Católico Você Sabia. Isso aí. Então já vamos direto pular lá. Então, pois falávamos do Evangelho, pois o povo se senta depois per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta, não, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então, e aí o povo se senta e vem a parte da homilia. Muito se poderia falar da homilia, né? Claramente. Não tem, né? Aplauso da Bíblia? Não tem, né? Não tem aplauso, né? Depois do Evangelho? Não tem? Não precisa disso tudo, não. Ah, então tá bom. É só sentar só. São extravagâncias que foram se aderindo na celebração, né? Mas vamos lá. Pois a homilia nos recorda o Sermão da Montanha, quando Jesus subiu o Monte das Oliveiras para ensinar todo o povo reunido. Observe-se que o altar já se encontra em relação aos bancos onde estão os fiéis, em um ponto mais alto, aludindo claramente a esse episódio, né? O Senhor que está mais acima e prega, ensina para o povo. E da mesma forma como Jesus ensinava com autoridade após a sua ascensão, a igreja recebeu a incumbência de pregar a todos os povos e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que Cristo pregou. A autoridade de Cristo foi, portanto, passada à igreja. A homilia é o momento em que o sacerdote, como homem de Deus, traz para o presente aquela palavra pregada por Cristo há 2000 anos. Neste momento devemos dar ouvidos aos ensinamentos dos sacerdotes, que são os mesmos ensinamentos de Cristo, deveriam ser os mesmos ensinamentos de Cristo, pois foi o próprio Cristo que disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Logo, toda a comunidade deve prestar atenção às palavras do sacerdote. A homilia tem certa obrigatoriedade nos domingos e nas festas, nas solenidades da igreja, e nos demais dias ela também é recomendável, mas não é obrigatória. Não? Para as missas de feira, para as missas de dia de semana, não existe a obrigatoriedade. Pois convém, se é um povo que vem com certa constância, talvez ajuda a passar alguma temática fixa, ou seguir a mesma ideia do Evangelho, do dia das leituras, que podem ser de ajuda também, né? Pois não vamos dedicar um tempo extra aqui para poder falar como deveria ser a homilia, o tempo de homilia, todas essas coisas, porque queremos só falar das partes da missa a que correspondem, pois talvez outros programas podemos dedicar também a certa observância ou observação em relação a como a igreja realmente espera que poderia ser, né? Talvez cada uma dessas partes da Santa Missa, né? Terminada a homilia, onde o povo estava sentado, se colocam de pé para recitar o credo, né? Que esse nada mais é do que o resumo da fé católica, que nos distingue das demais religiões. Aí apresentamos, professamos a nossa fé. Eu sempre convido a comunidade a nos colocarmos de pé para professar juntos a nossa fé na igreja, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Não, aí onde manifestamos aquilo que nós cremos, né? Crer em Deus é confiar nele. E com creio, a comunidade, cada um de nós afirmamos que cremos na palavra de Deus que foi proclamada e estamos prontos para pô-la em prática. É como um juramento público que fazemos. No credo estamos expressando uma única e mesma verdade de fé. Durante a missa se costuma recitar o símbolo dos apóstolos, oriundo do século I, ou o símbolo niceno-constantinopolitano do século IV.
O primeiro dos apóstolos é mais curto, mais simples. O segundo, redigido para eliminar certas heresias a respeito da divindade de Cristo e outras dificuldades no decorrer dos séculos, é mais longo, mais completo, mas na prática usa-se o segundo, muitas vezes nas grandes solenidades da igreja. Como eu falei, o primeiro vem já do tempo dos apóstolos, é um resumo das verdades da fé professada pelos primeiros cristãos. É também mais curto e mais recitado nas missas no Brasil, né? A gente tem muitas coisas, muitas variantes no Brasil, na maioria dos países, no México, pelo menos que eu estive, né? Que eu conheço mais, México, Estados Unidos, Chile, Espanha, Itália, Colômbia. Qual mais aí que eu tive a oportunidade de passar a missa? Acho que na Polônia, de visita para a Jornada Mundial. Pois todos esses lugares, até onde eu sei, pois recitam o credo, símbolo niceno-constantinopolitano, no Brasil, onde se, pois não sei se talvez a gente tenha mais preguiça de rezar algo largo, longo, mas terminou pois adotando mais o símbolo dos apóstolos. Algumas paróquias celebram, né, rezam, né, proclamam sua fé com o mais longo, mas no Brasil é mais comum o primeiro, né? O símbolo niceno-constantinopolitano, que surge a partir do século IV, com pois, a heresia de Ario, que pois, ele, nessa heresia, nessa negação da verdade da fé, disse que Jesus era apenas homem, não Deus, pois como fazem talvez umas outras realidades, como espíritas, testemunhas de Jeová. Então a igreja no concílio de Nicéia, no ano 325, pois coloca no creio essas palavras a mais acentuando a divindade de Jesus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Alguns anos depois, Macedônio, outro herege, pois nega a divindade do Espírito Santo, e a igreja reafirmando essa divindade a partir do concílio de Constantinopla, no ano 381, vai acrescentar: Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. E assim se forma esse símbolo, essa forma de expressar a fé, esse credo surgido após dos concílios de Nicéia e Constantinopla, que é pois uma síntese das verdades fundamentais da fé para manter os cristãos unidos à medida que iam se espalhando pelo mundo. Seguimos, pois a oração da comunidade, ainda estamos dentro dessa realidade do rito da palavra, toda essa parte, essa segunda parte pois, maior das 4 partes que ficamos da missa, essa pois talvez a segunda mais importante, a palavra, antes do rito da Eucaristia, pois aí temos a parte da oração da comunidade, ou a oração dos fiéis, como também é conhecida, que marca o último ato do rito da palavra. Durante as orações dos fiéis, pois todos continuam de pé, né? Se foi durante o domingo e algumas festividades onde se reza o creio, igualmente se depois da homilia se reza em pé, que é a posição própria do orante, da pessoa que está em oração, como rezavam os primeiros cristãos, e nela toda a comunidade apresenta suas súplicas ao Senhor e intercede por todos os homens e suas necessidades. Alguns pedidos não devem ser esquecidos pela comunidade, como as necessidades da igreja, as autoridades públicas, a paz e a salvação no mundo inteiro, as necessidades da comunidade local. É sempre bom pois, ter alguma que outra oração. Também não precisa se multiplicar grandemente essas orações, né? Pois a introdução e o encerramento dessa oração da comunidade devem ser feitas sempre e somente pelo sacerdote. As preces podem ser feitas pelo comentarista, pela equipe de liturgia ou ainda pelos próprios fiéis. Cada prece pois, deve terminar com expressões que convidam o povo à oração, como rezemos ao Senhor, entre outras, ou oremos, para que a comunidade possa responder com o Senhor escutar a nossa prece, ou ouvir no Senhor, ou alguma outra que já vem muitas vezes preparada nos famosos folhetinhos da missa. Ainda que já existe um livro, né, de orações da comunidade para todos os domingos e dias festivos do ano, e dividida com orações para o ano A, B e C. É um livro que não todas as paróquias eu tenho encontrado, algumas talvez tenham, mas nunca utilizam, mas é de uma riqueza muito grande, porque pois, são orações comuns que podem ser acrescentadas algumas para a paróquia, né? Quando o sacerdote conclui a oração da comunidade dizendo
Por exemplo, atendei-nos, ó Deus, em vosso amor de Pai, pois vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, ou tantas outras que podem ser feitas pelo sacerdote no momento, ou muitas, pois estão já nos próprios folhetos, os livros da Santa Missa, dessas orações. E a Assembleia, pois, encerra com um amém. Fechamos a segunda parte dessa missa, essa segunda grande parte da missa, que pois talvez muitos classifiquem entre duas partes somente, né? A liturgia da Santa Missa, como pois, o rito da palavra e o rito da Eucaristia. Então seria como a primeira parte se divide assim em 2 e não em 4, como estamos fazendo. Na liturgia eucarística, que começamos agora, atingimos o ponto alto da celebração. Durante ela, a Igreja irá tornar presente o sacrifício que Cristo fez para a nossa salvação. Não se trata de outro sacrifício, mas sim de trazer à nossa realidade a salvação que Deus nos deu. Durante essa parte, a Igreja pois, vai elevar ao Pai por Cristo sua oferta, e Cristo se dá como oferta por nós ao Pai, trazendo-nos graças e bênçãos para nossas vidas. É durante a liturgia eucarística que podemos entender a missa como sacrifício. E de fato a Eucaristia, no início da Igreja, era celebrada recordando o sacrifício de Cristo. Porém, foram ocorrendo alguns abusos, como o próprio São Paulo nos sinaliza na primeira carta aos Coríntios, onde pois, os próprios fiéis vão perdendo o sentido de celebrar o sacrifício do Senhor. E já no século II, a liturgia da missa apresentava o esquema que possui hoje em dia grandemente, né? Pois não com todos esses detalhes, mas né, liturgia da palavra e liturgia eucarística era já o grosso da celebração. Podemos entender o seu significado sacrificial, principalmente quando vemos que é o próprio Deus que se dá na cruz do altar como cordeiro em redenção pelos nossos pecados. Onde o mesmo pão é partido entre muitos, o sacrifício redentor de Cristo é universal. Destina-se a toda a humanidade, seu valor é espiritual e infinito para todos. A Eucaristia, como sacramento, renova a ceia pascal. Como sacrifício, ela renova o ato redentor de Cristo na cruz. Todos os gestos, palavras, preces e cantos da liturgia da palavra devem conduzir a Assembleia a participar do sacrifício pascal que o Senhor desejou ardentemente celebrar com seus discípulos. E por isso, pois, a liturgia eucarística vai também se desenvolver e se dividir entre 3 realidades: a apresentação das oferendas, a oração eucarística e o rito da comunhão. Entramos então na apresentação das oferendas. Apesar de conhecida como ofertório, essa parte da missa é apenas uma apresentação dos dons que serão ofertados junto com o Cristo durante a consagração. Devido ao fato de a maioria das missas essa parte ser cantada, não podemos ver o que acontece durante esse momento. Conhecendo esses aspectos, podemos dar mais sentido à celebração. Pois vamos analisar rapidamente os elementos do ofertório, né? O pão, o vinho e a água, e o que significam. De fato, foram os elementos utilizados por Cristo na última ceia, né? E não podem ser substituídos nunca, jamais, né? Mas eles possuem todo um significado especial. O pão e o vinho representam a vida do homem, o que ele é, uma vez que ninguém vive sem comer nem beber. Representam também o que o homem faz, pois ninguém vai recolher o pão, nem vai na fonte buscar o vinho. E em Cristo o pão e o vinho adquirem um novo significado, tornando-se o corpo e o sangue de Cristo. Como podemos ver, o que o homem é e o que o homem faz adquirem um novo sentido em Jesus Cristo. E a água, pois finalmente durante a apresentação das oferendas, o sacerdote mergulha algumas gotas de água no vinho. E o porquê disso é porque a água, quando misturada ao vinho, adquire a cor e o sabor deste. E essas águas, essas gotas de água, representam a nossa humanidade que se transforma quando diluída em Cristo, né? Somos nós que nos unimos ao Senhor nessa oferta no altar, né? Os tempos da preparação das oferendas, pois é a preparação do altar, e assim diz
né, o Instituto Geral do Missal Romano número 49, em primeiro lugar, prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o purificatório, o cálice e o missal, a não ser que se prepare na credência. Ou seja, ao fim da oração dos fiéis, o celebrante vai para o altar, ou o diácono, para preparar as oferendas. O corporal estendido no centro, como uma toalha, o missal aberto, o cálice e a patena com a hóstia grande do sacerdote, que pode vir junto com as hóstias dos fiéis na âmbula, com esse sentido de unidade do celebrante com a Assembleia, mas não é indispensável, quando se tem a procissão das oferendas, que se está fazendo também nesse momento, e essa é a segunda ideia, no momento das oferendas, que, neste momento, de modo opcional, trazem-se os dons em forma de procissão. Lembrando que o pão e o vinho representam o que é o homem e o que ele faz. Esta procissão deve se revestir do sentimento de doação, ao invés de ser apenas uma entrega de água da água e do vinho ao sacerdote, né? E tampouco tem que ser exagerada, né? Pois conhecemos alguns exageros nas procissões das ofertas que não vêm ao caso e mais do que ajudar, pois muitas vezes desconcentra e dispersa na celebração. A apresentação das oferendas a Deus, né? Pois o sacerdote na missa oferece a Deus o pão e o vinho, que pelo poder do mesmo Deus vai se transformar, vai se transubstanciar no corpo e no sangue do Senhor. Então Deus aceita a nossa oferta e a transforma numa dádiva de valor infinito, a própria divindade, o próprio Senhor. O sacerdote apresenta a Deus as oferendas através da fórmula: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. E o povo aclama: bendito seja Deus para sempre. Este momento passa desapercebido da maioria das pessoas devido ao canto do ofertório. O ideal seria que todo o povo participasse desse momento, sendo o canto usado apenas durante a procissão e a coleta que fosse feita, sem as pessoas saírem de seus locais. E o canto, que não é proibido, mas deve procurar durar exatamente o tempo da apresentação das oferendas, para que o sacerdote não fique esperando para dar prosseguimento à celebração. Mas, infelizmente, a maioria das vezes continuamos, fazemos essa oração em privado ou em voz baixa e seguimos a celebração. Então, o padre coloca a hóstia de trigo puro, não fermentado, sobre o corporal e prepara o vinho para oferecê-lo do mesmo modo. Antes, ele põe um pouco de água no vinho, como comentamos, e diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. A mistura da água no vinho puro, de uva, simboliza a união da natureza humana com a divina. Nós, água, na missa nos unimos a Cristo vinho para formar um só corpo com ele. Pois em seguida o sacerdote eleva o cálice e diz: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. E o povo responderia: bendito seja Deus para sempre. Abençoar é bendizer. Bendizemos a Deus nessa hora porque o pão comum que oferecemos vai se tornar para nós o pão da vida, e o vinho da salvação. E porque recebemos muito mais do que oferecemos. O cálice com o vinho e a âmbula com as hóstias para a comunidade ficam sobre o corporal no centro do altar, junto da hóstia grande do presidente, que é colocada sobre a patena. A seguir, na grande maioria, existe esse momento da coleta do ofertório, né? É comum, já nas sinagogas hebraicas, após a celebração da palavra de Deus, as pessoas costumavam deixar alguma oferta. E, de fato, esse momento do ofertório só tem sentido se reflete nossa atitude interior de dispormos os nossos dons para Deus e para o próximo. Aqui o que importa não é a quantidade, mas sim o nosso desejo de, assim como Cristo, nos darmos ao Pai pela salvação de todos. E representa realmente o nosso desejo de, aos poucos, deixarmos de celebrar a Eucaristia para nos tornarmos Eucaristia, né? O dinheiro para o ofertório é a nossa oferta para a conservação e manutenção da casa de Deus. Não é uma esmola, pois Deus não é mendigo, né? Mas o Senhor de nossa vida. E aquelas pessoas que ofertam nesse sentido também, né? De ofertar todo o seu ser, toda a sua vida. Antes essa oferta era feita com
realidades naturais, né? Pois muitas vezes as pessoas levavam trigo, até mesmo animais, mas pois dentro da celebração e dentro do templo se vê bastante inconveniência nisso, né? Depois vem o lavar as mãos. Após o sacerdote apresentar as oferendas, ele lava as suas mãos. E a oração seguinte fala que o nosso sacrifício é aceito por Deus quando temos um coração purificado e humilde. Após colocar o cálice sobre o corporal, o padre se inclina diante do altar e reza em voz baixa. É a oração própria do sacerdote, de coração contrito e humilde. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Essa oração é tirada do livro de Daniel, deportado para a Babilônia. O povo de Israel estava longe do templo e não podia oferecer a Deus os sacrifícios de cordeiros e bois. Então Azarias fez essa bela oração, oferecendo a Deus o seu sacrifício espiritual. Quando a missa é festiva, costuma-se incensar o altar, pois o sacerdote e a assembleia. O incenso significa que aquele sacrifício deve subir até Deus como a fumaça. Antigamente, a comunidade, como eu comentei, levava para o altar ofertas, como alimentos e outros objetos que poderiam sujar as mãos do padre, que por isso lavava as mãos. Mas, além da purificação das mãos, também há o sentido da purificação espiritual. Ao lavar as mãos, pois o sacerdote reza em voz baixa: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado, do Salmo 50. E essa oração lembra Davi pedindo perdão de seu pecado. Daí segue o orar irmãos, O sacerdote agora convida toda a assembleia a unir suas orações à ação de graças do sacerdote, dizendo: orar irmãos. Tem diversas fórmulas, termina por Deus Pai Todo-Poderoso, ao que a assembleia responde: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para nosso bem de toda a Santa Igreja. Em primeiro lugar, a glória de Deus. E coloco a ênfase no receba o Senhor, porque é muito comum escutar o povo respondendo: receba, ó Senhor. É o Senhor que está recebendo. Não estamos dizendo receba, ó Senhor. Não, receba o Senhor. Que o Senhor receba por tuas mãos este sacrifício. Essa correção que o padre fez agora também tem muito... interpreta muito bem uma realidade, um princípio que nós não conhecemos, o que nós estamos celebrando, Nós não conhecemos o que está acontecendo ali. Muitas pessoas, por exemplo, agora durante a pandemia começaram a ver missas online e, portanto, na missa sem canto, e começaram a perceber que tem muitas orações que o padre faz. E sobretudo nessa parte que o padre Felipe comentou agora, do ofertório, E fala: mas olha que bonito, bendito seja Deus para sempre. O padre leva o pão, faz uma oração bonita: bendito sejais, Senhor. Uma vez uma pessoa me disse: padre, eu acho bonito a missa sem canto, sobretudo aquela parte bonita lá que fala bendito seja Deus para sempre. Então, quer dizer, muitas orações que o padre faz nesse momento, gestos, rito, lavar a mão, misturar a água em vinho, etc., tem um significado profundíssimo que nós não conhecemos, também não conhecemos, Mas que, se você, ouvinte do Católico Você Sabia, percebe toda a riqueza desse rito, tem sentido graças ao que vem agora, posteriormente, que com certeza o padre vai comentar, que é a essência da Eucaristia, o sacrifício eucarístico. Então, toda essa preparação, porque estamos em uma preparação para o sacrifício, toda essa preparação, lavar as mãos, misturar água em vinho, elevar, bendizer a Deus, oferecer os dons, oferecer nossa vida junto com os dons, só tem sentido porque o que eu estou fazendo é algo grandioso, que é o sacrifício de Cristo. Mas aí o padre Felipe já vai comentar agora, Então, e essa primeira parte do rito da liturgia, da liturgia eucarística, pois termina com a oração sobre as oferendas. Esta oração, pois, coleta os motivos da ação de graças e lança no que segue, ou seja, a oração eucarística em si. Sempre muito rica, deve ser acompanhada com muita atenção e confirmado com o nosso amém, que tem por fim colocar nas mãos de Deus os dons que trouxemos para o sacrifício, e é um modo de insistir a mesma coisa diante de Deus. E assim encerramos essa primeira parte da apresentação das ofertas, como vimos ali, a apresentação das oferendas, e iniciamos essa segunda parte desse rito sacramental, que, pois, é a parte já da oração eucarística. É na oração eucarística que atingimos o ponto alto da celebração. É a parte mais importante da celebração. Nela, através de Cristo,
que se dá por nós, mergulhamos no mistério da Santíssima Trindade, mistério da nossa salvação. A oração eucarística é o centro e ápice de toda a celebração. É prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e na ação de graças e o associa à prece que dirige a Deus Pai, por Jesus Cristo, em nome de toda a comunidade. O sentido desta oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. Assim diz o Instrutivo Geral do Missal Romano, número 54. Inicia então o centro, coração da celebração do mistério da presença real de Jesus no pão e vinho consagrados. Não é mais uma oração da missa, é a própria missa. Para os judeus, santo era todo o lugar onde Deus se manifestava. De modo especial, o templo era santo. Dentro do templo havia uma parte santíssima, o Santo dos Santos, uma sala que continha a Arca da Aliança e o tabernáculo. Lá só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano apenas, para o sacrifício expiatório. Só depois de se purificar é que o sacerdote podia entrar ali. Hoje, em termos de presença de Deus, o mais simples templo católico é mais importante que o Templo de Jerusalém, porque tem dentro de si mais que a Arca da Aliança. Temos o próprio Cristo, Deus vivo no sacrário, com a luz acesa ao lado. Ele é o verdadeiro Santo dos Santos. Antes do Concílio Vaticano II havia uma só forma de oração eucarística. Atualmente há algumas fórmulas aprovadas pela Igreja, outras 3 mais. E no Brasil, pois, como de costume, chegam a ter 14, né? A gente gosta, né? Mas elas não manifestam ainda assim totalmente a riqueza da oração que é utilizada na primeira. E, pois, começa essa parte com o prefácio, né? Após o diálogo introdutório, o prefácio possui a função de introduzir a Assembleia na grande ação de graças que se dá a partir desse ponto, né? Existem inúmeros prefácios abordando sobre os mais diversos temas: a vida dos santos, Nossa Senhora, a Páscoa, Advento, Quaresma, né? Todos esses períodos litúrgicos também se apresentam através do prefácio. O prefácio é como um hino de abertura que nos introduz no mistério eucarístico. Nele, o sacerdote convida o povo a elevar seus corações a Deus e proclamar a santidade de Deus, dando-lhe graças. E no prefácio, pois, o sacerdote sempre reza de braços abertos e inicia com um diálogo que já conhecemos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. O trecho seguinte do prefácio compreende algumas palavras próprias, dependendo do tempo litúrgico ou da festa que se celebra. Hoje temos um prefácio próprio dos Santos Anjos. A final do prefácio é sempre igual, termina com o cântico do santo. O Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. O santo é retirado do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, e a repetição dizendo 3 vezes santo significa o máximo de santidade, o santíssimo. Igual que ao glória, quando o santo é cantado, não se poderia mudar as palavras. É a primeira grande aclamação da Assembleia a Deus Pai em Jesus Cristo. O mais correto ainda que seja cantado, pois o importante é que se respeite, pois essa oração, essa parte da Bíblia de Isaías. Com isso vem a invocação, depois desse momento, a invocação do Espírito Santo. Através dessa invocação, através de Cristo, se realiza a ação, sua ação, quando presente na história, e a realiza também nos tempos atuais. A Igreja nasce do Espírito Santo, que transforma o pão e o vinho. A Igreja tem a sua força na Eucaristia. Por isso, um momento antes da consagração, o padre estende as mãos sobre o pão e o vinho e pede ao Pai que os santifique, enviando sobre eles o Espírito Santo. Toda essa invocação do Espírito Santo é feita de pé até o momento em que o sacerdote, pois, impõe as mãos sobre as ofertas, sobre o pão e o vinho. E é nesse momento que, pois, nos colocamos de joelhos. E nisso, pois, começa a narrativa da ceia, a consagração do pão e do vinho.
Pois nesse momento, então, a Assembleia se ajoelha, né? Pois, como comentei, se alguém tem algum problema no joelho, alguma ferida no joelho, mas digo, algo que é sério, que é recente, pois se podemos também unir o nosso sacrifício, né? Mas sempre em uma posição de adoração, ou cabeça baixa, na posição de reverência, né? Pois é o momento da ceia eucarística celebrada por Jesus junto com os apóstolos, né? Que teve a sua origem na ceia pascal hebraica, e que também não é celebrada como uma simples recordação, mas como um acontecimento que se faz presente. Dentro da missa, essa é a hora da transformação do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue do Senhor. Por ordem de Cristo, o sacerdote recorda o que Jesus mesmo fez na última ceia. Ele pega o pão, o apresenta ao povo e pronuncia as palavras da consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Após a consagração do pão, o padre levanta a hóstia à vista da Assembleia, né? Depois a retorna para a patena, faz a sua própria genuflexão, se ajoelha para adorar Jesus presente o Santíssimo Sacramento. Como é importante, fazer todo esse momento, especialmente também o sacerdote, com o devido tempo, respeito que se deve a esse momento, né? É Deus que está ali no altar, que se faz presente, é Jesus Cristo, e com todo o respeito, com todo o tempo necessário, né? Não estamos com pressa, correndo, nada, e viver esse momento com todo o devido respeito e o devido valor que se tem. A mesma coisa faz, o sacerdote com o cálice de vinho. Ele recorda que Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O padre levanta o cálice para adoração, depois o retorna para o corporal, faz sua genuflexão, se ajoelha para adorar o Cristo presente após a consagração do vinho. Na consagração do pão e do vinho, o povo deve, permanecer ajoelhado, né, como já comentamos, né, e, é nesse momento que há a transubstanciação, a transformação das espécies do vinho e do pão no sangue e na carne do Senhor, o corpo eucarístico. Nessa hora o silêncio deve ser total, não deve haver nem mesmo fundo musical. Já encontrei muitas paróquias que colocam só musiquinha de sentimental no fundo, não é necessário. É tempo de adorar. E adoramos também no silêncio de modo especial no silêncio, né? Recordando que na missa, o sacerdote age em persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo, em lugar da pessoa de Jesus Cristo. É como se Jesus estivesse especialmente presidindo a celebração. A Igreja celebra a missa para cumprir a vontade de Jesus Cristo, que mandou celebrar a ceia. Fazei isto em memória de mim. No início das comunidades cristãs, eles não falavam em missa, mas na fração do pão. São Paulo também fala de missas celebradas em algumas comunidades, inclusive celebradas por ele mesmo. A Eucaristia não é simplesmente uma das coisas que Jesus fez por nós. É a grande surpresa que ele nos preparou durante toda a sua vida. E ele já havia prometido nos dar o pão vivo descido do céu, e que esse pão seria a sua carne para a nossa salvação. Isso é o que o Senhor fez por nós. É o seu corpo, é o seu sangue, aí entregue por nós para a nossa salvação. Por isso deve ser toda ela acompanhada por nós, né? Como já falei, é reprovável também o hábito de permanecer de cabeça baixa durante esse momento, né? Ou qualquer tipo de manifestação quando o sacerdote ergue a hóstia, pois esse é um momento sublime de profunda adoração. Nesse momento, o mistério do amor do Pai é renovado em nós. Cristo se dá por nós ao Pai, trazendo graças para nossos corações, para a nossa vida. Daí, a importância de ser esse momento de profundo silêncio. O galo despertou mesmo, né? Não, hoje acordou de verdade, né? Já marcando aqui a metade aqui desse segundo programa. Muito obrigado, galinha. E, depois desse momento, em que fazemos, não é sempre ideal, eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, que estão de cabeça baixa nesse momento, mas é importante adorar realmente a Jesus, que está ali presente na hóstia, que está presente, não que é a hóstia, que é
o vinho que é o sangue, que é o seu corpo, o seu sangue, e olhá-lo, né? Adorá-lo, adoramos quando olhamos a coisa, não só permanecemos com a cabeça baixa, senão que adoramos, olhamos realmente esse momento de consagração, participamos ali. Com isso, pois se segue o sacerdote ao levantar-se, pois eis o mistério da fé. Não terminada a consagração, o presidente proclama, né, o sacerdote proclama solenemente, mostrando o sacramento, né, o mistério da nossa fé. Esse é o momento em que, pois, recordamos a morte e a ressurreição de Jesus. A Assembleia, então, se levanta nesse momento em que o sacerdote, depois da consagração do Filho, responde, pois tem também outras respostas, mais comum, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Né? Pois a outra resposta é usada também, eu acredito que só no Brasil, outros lugares não vejo, até eu acho que tem, mas não vejo as pessoas usarem, só realmente esse também. E o que é importante é que todos respondam com fé, né? A fé desse momento. O mistério só é aceito por quem crê. Pois assim, pois as palavras do celebrante são como um desafio da fé, eis o mistério da fé, em que todos são chamados a responder. Daí segue a oração da igreja, né? Depois de todo esse momento, junto às preces e intercessões, reconhecendo, pois, a ação de Cristo pelo Espírito Santo em nós, a igreja pede a graça de abrir-se a ela, tornando-se uma só unidade. Pede para que o Papa e seus auxiliares sejam capazes de levar o Espírito Santo a todos, pede pelos fiéis que já se foram e pede a graça de exemplo de Nossa Senhora e dos santos, os fiéis possam chegar ao reino para todos, preparados pelo Pai. É a igreja, o corpo místico de Cristo. Nela circula a vida de graça, é o que chamamos da comunhão dos santos, dita no credo que já rezamos. Entre todos os membros da igreja, no céu e na terra, existe a intercomunicação da graça. Uns oram uns pelos outros, pois somos todos irmãos, membros da grande família de Deus. E assim na missa, pois essas orações da igreja, não a primeira pelo Papa, pelo Bispo diocesano, pelas suas grandes responsabilidades, pedimos também pelos que são evangelizadores, evangelizados, pela conversão dos pagãos, pela perseverança dos cristãos, né? Oramos também pelos falecidos com um ato de caridade, né? Um ato de misericórdia, pedir pelos mortos. Na Bíblia há um elogio pela intercessão dos santos, pelo oferecimento de sua intercessão, o oferecimento de um sacrifício expiatório pelos que haviam morto, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Lá no segundo livro de Macabeus, né, comenta esse trecho, e pois poder rezar é um ato de fé também, de caridade e misericórdia. Finalmente pedimos por nós, como povo santo e pecador, para que estejamos um dia reunidos com a Virgem Maria, os apóstolos e todos os bem-aventurados no céu, para louvarmos e bendizermos a Deus. E, pois, a oração em si termina por Jesus Cristo, nosso Senhor. E vem a parte do louvor final, não, que é uma parte da doxologia final. Né? É uma espécie de resumo de toda a oração eucarística, em que o sacerdote, tendo o corpo e o sangue de Cristo em suas mãos, o eleva, o louva ao Pai, e toda a Assembleia responde com um grande amém, que confirma tudo aquilo que ela viveu. E é uma parte que o sacerdote diz sozinho, né? É uma parte dita somente pelo sacerdote. Existem muitas igrejas que começam a acompanhar o sacerdote, eu geralmente paro, espero que eles terminem e volto a fazer sozinho, porque é a parte do sacerdote, é o sacerdote que está oferecendo, né, o corpo de Cristo, o seu próprio corpo, ao Pai. Né? Esse é o verdadeiro ofertório, pois é o Cristo, o próprio Cristo que oferece e é oferecido. É por meio de Jesus que damos graças e louvores ao Pai. Ele é o nosso pontífice, isto é, a nossa ponte entre o céu e a terra. E por isso se encerra essa oração eucarística proclamando: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E aí sim, a Assembleia responde o grande amém, que é o principal de toda a missa. Né? Alguns lugares se faz cantado, algumas vezes eu faço cantado, outras vezes não, mas é também uma mostra de uma profunda devoção, né? Como esse amém síntese da missa. Esse ato de louvor é dito de pé, né? Pois, com o sacerdote erguendo a hóstia e o cálice. E entramos nessa terceira parte do rito eucarístico, a última parte do rito eucarístico, que é o rito da comunhão. Começa com o Pai Nosso,
né? A oração eucarística representa essa dimensão vertical da missa em que nos unimos plenamente a Deus em Cristo. Após alcançarmos a comunhão com Deus Pai, o desencadeamento natural dos fatos é o encontro com os irmãos. Então, uma vez que Cristo é único e é tudo, pois este é o momento horizontal da missa, não que temos também esse momento, o intuito de preparar-nos para o banquete eucarístico. E começa a oração do Pai Nosso, é o desfecho natural da oração eucarística. Uma vez que unidos a Cristo e por Ele reconciliados com Deus, nada mais oportuno do que dizer Pai Nosso. Esta oração deve ser rezada, pois, com a participação de todas, pois pode ser cantada, mas também deve seguir exatamente as palavras ditas por Cristo, né? Não pode dizer meu pai, não, são outras as letras que ele usou. Então, senão quando ensinou os discípulos as próprias palavras de Jesus Cristo. Não vamos dar as mãos. Não, também não. Após o Pai Nosso segue, pois, o seu embolismo, ou seja, a continuação do último pensamento da oração, né? Pois aqui segue uma observação: o único local em que não dizemos amém ao final do Pai Nosso é na missa. Também é algo muito importante que as pessoas muitas vezes desconhecem. Nesse Pai Nosso é o único, né, Pai Nosso que não respondemos ao amém, porque a oração não termina ali. Ela é continuada com a oração expressa no embolismo, então é importante, não, pois rezamos, né, até não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí se interrompe, né? Pois não rezamos o amém. O amém, pois, vem no final dessa parte, né, do embolismo, né? Então, pois, essa é como o início, a preparação para a comunhão eucarística, que é a síntese do Evangelho. E para bem rezá-lo, precisamos entrar no pensamento de Jesus Cristo, na vontade do Pai. É uma oração de sentido comunitário, que mesmo rezada só deve se proferir na intenção de todos, né? E para comungar o corpo do Senhor na Eucaristia, preciso estar em comunhão com os demais também, com o corpo místico de Cristo. Então, pois, como disse, pois toda oração se reza juntos e se omite o amém. É interessante alguns detalhes mais do Pai Nosso. O primeiro, céus, Pai Nosso que estais nos céus, né? Pois, e depois o segundo, assim na terra como no céu, né? Depois o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. São detalhes da oração que fazemos errado na maioria dos lugares, né? O primeiro, céus, aparece no plural, na versão em português, do Pai Nosso, por significar todo lugar, um estado de espírito de alegria de vida. O segundo, céu, aparece no singular, em oposição à terra, significando realmente o céu no sentido da vida eterna, né? Tem essa diferença entre os céus e o céu. E dizemos perdoai-nos com a partícula nos, pois pedimos que Deus perdoe primeiro a nós e não as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam e não os pecados deles. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, para que o Senhor nos perdoe a nós, né? Dentro da missa ainda, o Pai Nosso, pois como já falei, não tem um amém final. A oração do Pai Nosso se estende até o final da oração que o sacerdote reza a seguir, pedindo a Deus que nos livre de todos os males. Porque só quando estamos libertos do mal é que podemos experimentar a paz e dar a paz. Assim como só Deus pode dar a verdadeira paz, também só quem está em comunhão com Deus é que pode comunicar a seus irmãos a paz. Então, segue a oração do livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, em que o povo responde, né? Pois vosso, que é o amém do Pai Nosso dentro da missa, pois é essa oração, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Que é a resposta que se dá. Então, pois, essa é a importância aí. Daí segue a oração, né? Pois essa é a oração pela paz, né? Que já reconciliados com Cristo, pedimos que a paz se estenda a todas as pessoas, presentes ou não, para que possam viver a plenitude, o mistério de Cristo. Pede-se a paz para a igreja, para que desse modo possa continuar a sua missão, né? Essa é a oração que também é só rezada pelo sacerdote, né? Segue, né, pois, essa saudação da paz, que é um dom de Deus, que só Ele pode dar. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Em João 14, pois Jesus Cristo nos diz.
Então, antes do presidente convidar a Assembleia para que se saúdem, né, se cumprimentam na paz, pois ele recorda as palavras de Jesus, né, que é um diálogo com o povo, mas é com Cristo sobretudo, e é o sacerdote somente que o diz. É outra oração também que, pois, quando todos rezam, eu paro, espero e depois continuo sozinho. Né? Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E aí sim o povo responde, amém. E o padre segue, a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então é aí onde, pois desse modo que o povo responde e corresponde, não? Aí, pois, já devido ao Covid, eu dou até graças a Deus que se tirou o cumprimento da paz, não porque cumprimentar e transmitir a paz seja ruim, mas em muitos lugares pois tem um exagero. A gente lá na frente, vai lá atrás. É um cumprimento da paz, um desejo de paz que se faz para a pessoa que está ao seu lado, né? É um gesto simbólico, uma saudação pascual. Né, que não tem necessidade de dar abraços, beijos e correr de todos, caminhar pela igreja, cumprimentando todo o povo. Eu acho que algumas coisas o Covid veio para bem, né? De tirar um pouco isso, foi muito bom. E, na verdade, tem outros lugares, em outros países, que nem se dão a paz, deixam para se dar a paz no final da celebração, do lado de fora já da igreja. Né? E por ser um gesto simbólico, né, não tem necessidade de sair do local para cumprimentar todos na igreja. Se todos tivessem em mente esse simbolismo expresso nesse momento, não seria necessária dispersão, pois que caracteriza muitas vezes esses casos. Né? Mas também, pois não é permitido que se cante durante esse momento, mas que deveria durar pouco. Né? Na verdade, não se precisaria ter um canto. Né? Eu lembro que na minha paróquia de origem tinha um canto ainda longo, então aí sim que o povo cumprimentava todos. Né? Depois desse momento vem a fração do pão, né? O celebrante parte a hóstia grande, coloca um pedacinho dela dentro do cálice com o vinho consagrado. Esse ato tem o sinal dessa fraternidade, da repartição do pão, como Jesus o fez para seus discípulos na ceia, além do reconhecimento de Cristo por parte dos discípulos de Emaús ao partir o pão em sua casa. Ademais também de manifestar essa união do corpo e do sangue do Senhor que está ali presente. Né? Nesse momento é um momento de preparação em silêncio para a comunhão, né? Em que essa união de Cristo presente por inteiro nas duas espécies, pois se reconhece com esse pedaço do pão mergulhado no vinho, né? Pois reconhece, a seguir, pois todos reconhecem sua pequenez diante de Cristo e como centurião vão exclamar depois do Cordeiro de Deus, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Cristo não nos dá apenas sua palavra, mas dá-se por nós, por amor a nós e cada um de nós. Né? É o momento em que reconhecemos essa grandeza de Cristo. Né? O sacerdote, nesse momento em que está partindo a hóstia e colocando no cálice, pois reza de voz baixa, esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Nesse momento é quando a Assembleia está rezando o Cordeiro ou cantando o Cordeiro, né? Embora no ato penitencial todos já estão purificados, ao aproximar-se do momento da comunhão, os fiéis sentem-se indignos de receber o corpo do Senhor e pedem perdão mais uma vez, dizendo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E a última, repete 2 vezes, e a última, né, faz 2 vezes essa oração, e a terceira, dai-nos a paz. Enquanto isso, o sacerdote se inclina diante do Santíssimo Sacramento, pede a Jesus que aquela comunhão seja para a sua salvação, né, para que ninguém se atreva a receber o corpo do Senhor indignamente, começando por Ele mesmo, né, já que no Antigo e no Novo Testamento Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus. 7 séculos antes de Cristo, o profeta Isaías predisse que o Messias seria levado à morte, sem abrir a boca, como um cordeiro conduzido a um matadouro. João Batista, ao ver Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E São Paulo disse que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E, de fato, na hora em que Jesus morria na cruz, era imolado no templo Cordeiro Pascal para os judeus comemorarem a Páscoa. São Pedro também disse que não fomos resgatados pelo preço vil de ouro ou de prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. E esse é todo esse momento de oferta que vivemos. Com isso, vem os felizes os convidados, terminado o cordeiro, pois o sacerdote levanta a hóstia
consagrada e apresenta a Assembleia dizendo: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem outras fórmulas também possíveis de ser utilizadas, não, pois é pelo sangue de Cristo que fomos salvos. Jesus é o nosso libertador. Dele nos aproximamos com alegria, daí o sacerdote nos convidar à comunhão dizendo: felizes os convidados. E ao que o povo responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Essa resposta tirada da resposta do oficial romano, do centurião, dada a Jesus Cristo em Mateus 8. E na verdade ninguém é digno de comungar. É por bondade de Jesus Cristo que ele veio a nós. Por isso nos aproximamos da comunhão com fé e humildade. A comunhão eucarística não é um prêmio para os justos que já se libertaram de todos os pecados, mas um alimento que fortalece os pecadores na sua caminhada em busca da libertação de todo o mal. Não somos dignos. É a misericórdia de Deus que nos dá esse momento. Durante esse momento, pois a Assembleia vai se dirigir à mesa eucarística, né? O canto deve procurar ser um canto de louvor moderado, salientando a doação de Cristo por nós. A comunhão de preferência, ser recebida na boca, né? Pois existe a opção de poder ser recebida nas mãos, tendo todo o cuidado de, pois no caso de receber nas mãos, que nada fique na mão da hóstia, pois para que seja levada à mesma boca, né? Os que não comungam porque não estão preparados, porque não estão, pois, em graça, né? Pois graça de Deus santificante, que possuem pecado mortal, pois é importante que se faça nesse momento um momento de encontro com Cristo, no que chamamos de comunhão espiritual, permanecendo em seu lugar. E após a comunhão se segue um momento de ação de graças, um momento, preferência, de silêncio, né? Que pode ser feita também através de um canto, mas o silêncio é um momento de preferência dentro da liturgia, que também possui uma linguagem muito importante de poder conversar com o Senhor, de dar graças a Deus. É o momento da ação de graças, de agradecer o que Ele fez por nós. O que não pode ser é um momento esquecido ou utilizado para conversar com as pessoas que estão ao nosso lado, esquecer de conversar com aquele que está dentro do nosso coração. Pois comungar é receber Jesus Cristo, Rei dos Reis, alimento da vida eterna. E quem comunga tem que realmente meditar um pouco nesse mistério da presença real do Senhor na própria vida. Não é comungar e já ir saindo da igreja ou ficar conversando, se distraindo. Não convém nem mesmo ir rezar diante de alguma imagem, pois temos Jesus, o centro da nossa atenção, nossa piedade nesse momento. Ele é o hóspede divino que acaba de ser recebido, né? Pois imagina receber o hóspede e não dar atenção ao hóspede, né? Pois, por isso, felizes, né, com a resposta da comunidade, pois o sacerdote vai rezar que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e comunga o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. E depois se distribui a comunhão para todos, dizendo o corpo de Cristo, ou o corpo e o sangue de Cristo, quem responde amém. Pois vamos encerrando já, porque já que o tempo está correndo, né? Pois já comentamos sobre estar em estado de graça, né? A importância de receber a Cristo de modo digno, e desse momento, pois, passamos, né, pois alguns lugares fazem o canto de ação de graças, mas é importante, como já falamos, do silêncio, depois já passa para a oração após a comunhão, né? Pois o sacerdote faz a purificação do cálice, da patena, se guarda as hóstias consagradas, e nesse momento, né, pois se tem aberto para alguns avisos ou alguns convites após a oração, quando é algo breve. Se é algo longo, é preferível fazer depois da bênção final ou antes da celebração, né? Então, pois é um momento, pois, da comunhão, da oração após a comunhão, que é um momento que nós estamos compenetrados, e pois não estender muitas vezes com avisos que tudo dispersam da celebração. Então, o sacerdote muitas vezes, pois, faz a antífona, ou pessoalmente ou para o povo, e faz o último oremos, o grande oremos, né? E aí, pois, encerrando assim com essa oração após a comunhão, né? Encerrando essa parte da oração eucarística, a terceira parte, a parte grande, para entrar na quarta parte dos ritos finais. Infelizmente, pois, como eu falei, se criou um mau costume de fazer a oração após os avisos, com uma espécie de convite apressado para ir embora, mas essa oração ainda é parte da liturgia eucarística, é o seu fechamento, pedindo a Deus as graças necessárias para se viver no dia a dia tudo o que se manifestou perante a Assembleia durante a celebração.
E entramos na última parte, vamos correndo para acabar com isso aqui, que vamos ter que bater o recorde do Padre Renan hoje, creio. Os ritos finais. E eu nem falei nada, hein? Nem falei nada. Aqui, o rito de encerramento da missa, não quero correr muito, mas consta fundamentalmente de 3 elementos. A saudação do sacerdote, a bênção, pois que em certos dias e ocasiões é enriquecida, né, expressão pela oração sobre o povo, por outra forma mais solene, e a própria despedida, que se despede à Assembleia, a fim de que todos voltem às atividades, louvando e bendizendo ao Senhor com suas boas obras, como diz o instrutivo geral do Missal Romano, número 57. Então, a saudação, para muitos, este momento é um alívio, está cumprido o preceito dominical, mas para outros, esta parte é o envio, é o início da transformação do compromisso assumido na missa em gestos e atitudes concretas. Ouvimos a palavra de Deus e aceitamos em nossas vidas, revivemos a Páscoa de Cristo, assumindo também nós esta passagem da morte para a vida e unimos-nos ao sacrifício de Cristo ao reconhecer nossa vida como dom de Deus e orientando em sua direção. Pois se tem, sem demais delongas, pois uns avisos curtos, né, à comunidade, mas que tem a ver mais bem com a vida da comunidade do que coisas extras, né, mas com a orientação do celebrante, né, do pároco, e depois a bênção final, né, segue-se a bênção do sacerdote, a despedida, né, é um momento também de envio, o sacerdote abençoa os fiéis para que estes saiam pelo mundo louvando a Deus com palavras e gestos, contribuindo assim para a sua transformação. Né, a despedida, né, para o latim, ela soa da seguinte forma, ite missa est, traduzindo-se para o português, né, ide, tendes uma bênção, uma missão a cumprir, deveria ser a melhor tradução. Porque isso que significa, a missa significa missão, né, ou demissão, ir de missão, né, como também pode significar bênção. Nesse sentido, a Eucaristia significa a bênção que não deixa de ser uma realidade, já que através da doação de seu Filho, Deus abençoa toda a humanidade. E de posse dessa boa graça dada pelo Pai, os cristãos são reenviados ao mundo para que se torne a Eucaristia fonte de bênçãos para o próximo. Desse modo, a missa reassume todo o seu significado. É a partir daí que, pois, também completam a sua missão os cristãos, né? Pois nos levantamos, né, já estamos de pé, recebemos a bênção e nos retiramos para realmente ser, pois, essa bênção para o mundo também, de levar essa missão. O sacerdote depois de dar a bênção, pois, e enviar a comunidade, pois beija o altar e se retira da celebração, em que todos, pois, permanecem no seu lugar, esperando a retirada do sacerdote, até, pois, a chegada na sacristia, e depois já cada um se retira. A missa termina com a bênção, né, com um canto final, e assim, pois, né, depois do sacerdote se retirar, pois já todos se retiram. E é isso. Essas são as partes da missa, essas são, pois, os momentos principais da celebração, tudo que tem da celebração, e é um momento de graça para todos também. Pois, aqui sim, terminamos já batendo o recorde do Padre Renan. Que maravilha! Que não quero chegar a 1 hora, faltam poucos minutinhos, 2 minutinhos, mas não, eu simplesmente quero dizer, então, antes que acabe os 2 minutinhos, que hoje mesmo, providencialmente, né, então, como eu imaginei que ia ser um tema um pouco mais amplo, não quis interromper, mas concluindo só, hoje mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem para o Felipe falando que ela está lendo Scott Hahn, o Banquete do Cordeiro, e disse que ela está ansiosa para ir na celebração eucarística porque começa a entender o que está por trás da Eucaristia. Então, espero que também, muito mais pobremente que Scott Hahn, mas, Padre Felipe, obrigado. Espero ter colaborado. O manual é muito bom, esse livro é muito bom. Muito bom livro, sim. Banquete do Cordeiro. Também já mencionamos quando falamos do Cordeiro, ele faz uma menção em relação à Santa Missa desde essa perspectiva e pode ser de grande ajuda para enriquecer mesmo, né? Pois vamos entrar então, como já foi dito, né, como dissemos, vamos entrar num recesso de pouco mais de um mês, pois essa sexta-feira estou viajando para o Rio de Janeiro, passar o aniversário da minha mãe junto com ela. Daí, pois eu parto para as missões na Diocese de Grajaú, lá no Maranhão. Vamos passar um mês e uns dias pouquinhos, e até retornarmos o dia 14 de novembro,
pois na noite chego de volta a Curitiba. Então vamos ter esse recesso longo, pois você que nos está acompanhando até aqui, pois podem repassar algum dos programas que vocês mais gostaram, e se não, pois fiquem na expectativa aí, pois vai tocar o Padre Renan, eu vou voltar de missões, ele toca já o próximo programa, talvez no dia 15 mesmo a gente consiga gravar, se estiver por aqui, que é o feriado também. Tem um casamento pela manhã, mas esperamos, se Deus quiser, pela tarde ou na terça-feira da manhã, dia 16, poder já apresentar um novo programa para vocês. Ou talvez o padre conta as aventuras de um missionário, né? História de um missionário. Pois vamos ver. Deus abençoe a todos. Minhas orações, minha bênção, católico, você sabia? Até novembro com vocês. Deus Forte abençoe. abraço a todos, Deus abençoe.